pastor nos coloque em aperto, mas crendo que Deus cuida dos seus, Deus sabe o que faz, vamos aproveitar ao máximo esses minutos que nós temos. Mesmo assentados, vamos abrir a Bíblia na primeira epístola, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 11. Primeiro a Pedro 5, capítulo 5, versículos 5 ao 11. Versículo 5. Semelhantemente, vós mancebos, quer dizer, jovens. Semelhantemente, vós, mancebos, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pode deixar aberto sua Bíblia, a gente vai terminar essa leitura. A palavra sujeito tem alguns significados. Sujeito é alguém que segue, alguém que obedece, alguém que respeita, alguém que observa. Então, nós podemos observar aqui que nós, jovens de 0 a 100 anos, semelhantemente vós, mancebos, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Ouça, obedeça aquilo que é ensinado, aquilo que é orientado, se for de acordo com a palavra de Deus. Não é falar por falar, não é, como o jovem costuma dizer, enchendo a paciência. Ouça, a Bíblia diz, sede sujeitos aos anciãos. Claro, se eles estiverem sujeitos a Deus. Sede todos sujeitos uns aos outros, respeitando um ao outro, cuidando um do outro. Nós, na leitura, vemos aqui, na continuidade, dizendo: revesti-vos de humildade. Humildade é uma pessoa desprovida de vaidade, que assume responsabilidade sem arrogância, soberba. Tem o entendimento que todos estamos no mesmo nível. Um toca, um canta, um prega, um é o pastor, um é o evangelista, cada um cumprindo a sua missão, o seu ofício. A revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. A palavra soberbo quer dizer arrogante, orgulhoso. Deus resiste a estes, orgulhosos, arrogantes. Continuando a leitura. Mas dá graça aos humildes. Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você sente isso? Que Deus tem cuidado de você? Nesse momento, assim, a gente pode dar um glória a Deus, um graças a Deus, do fundo da alma mesmo, por isso. Aleluia. A palavra ansiedade quer dizer aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza. Versículo 8. Vamos lendo, irmãos, vamos captando cada palavra, pegando para mim, para você, tudo que nós vamos falando aqui. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
Vivemos dias de muita tensão, todos pressionados. O profeta pregou uma mensagem chamada Deixando Escapar a Pressão e diz isso, né? Uma era neurótica. Todos correm de um lado para o outro e ninguém sabe o que fazer. Nós estamos sujeitos a isso, pastor Cleudson. Era neurótica, tensões nervosas, conversando um com o outro em família, pai conversando com o filho conversando com o pai, e assim por diante. Humanamente falando, nós estamos sujeitos a isso. Mas qual que é o nosso conforto, a nossa segurança? É a âncora que nos sustenta. E essa âncora é Jesus. É o Espírito Santo em mim, em você, que nos sustenta para não cedermos a essa pressão, essa loucura que é o mundo. E nós somos ensinados, nós até podemos fazer coisas que não gostaríamos de fazer, estar em situações que realmente de coração não queríamos estar ali, mas de todas as maneiras, nós podemos até entrar em situações como o ímpio entra, mas nós saímos dela de uma maneira totalmente diferente. O irmão, a irmã, tem testemunhos para contar de situações que vocês passaram, que o ímpio pode ter passado, mas o resultado foi completamente diferente. Por quê? Deus é responsável por mim, Deus é responsável por você. Apenas permaneça no posto do seu dever. Terminando essa leitura, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. Sim, padecido um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoará, amém? Amém. Confirmará, amém? Fortificará, amém? Fortalecerá, amém? A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém? Amada igreja, já finalizando, o principal que nós temos que ter neste tempo do fim é a busca pelo Espírito Santo. E quando nós realmente entendemos isso, muita coisa muda na nossa vida. Existem os extremos, né? Ficar o dia inteiro com a Bíblia, aqui, em casa, sem trabalhar, não. Nós temos que trabalhar, jovens, né, principalmente, estudar, se preparar para o mercado de trabalho. Existe uma vida natural, uma vida humana, nós estamos em uma dimensão humana, mas nunca nos esquecendo do principal, que é a oração, a leitura da Bíblia e da mensagem. E às vezes eu me pergunto, pastor Cleudson, se a mesma garra e determinação que eu tenho no trabalho, se eu tivesse com a palavra de Deus, eu estaria nessa situação? Faça uma avaliação. A mesma dedicação que você tem na sua empresa, no seu negócio, se você tivesse em parar, ler a Bíblia, ler a mensagem, orar, será que nós estaríamos enfrentando e sofrendo por problemas tão pequenos como esse? Nós estamos num tempo difícil, porém glorioso. E muita coisa já não tinha que ser luta para a gente, não. Muita coisa a gente tinha que passar por cima. Tenho dificuldade em certas coisas que não era para ter. O tempo é outro, a preocupação tinha que ser outra. Mas parece que a gente está atrasado. Está se deixando levar pelas pressões, pelo que acontece no dia a dia. Nós precisamos de um posicionamento. Eu disse na última vez que eu tive a oportunidade aqui. Nós não precisamos de mais uma emoção, nós precisamos de uma decisão. Não existe nada errado com a emoção. Falar da palavra, pregar a palavra, estar no espírito com hinos como esse, a gente se emociona. Mas o que traz a mudança é a decisão. Eu não vou mais fazer tal coisa. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Não é outra pessoa que tem que fazer isso por você. É você que tem que tomar essa decisão. Eu sou um cristão, eu vou agir como cristão. Cristão é ser como Cristo. Então, Cristo fala qualquer coisa,
Cristo vê qualquer coisa? Cristo age de qualquer maneira? Cristo fala com as pessoas de qualquer maneira? Não. Então por que nós fazemos isso? Então tome uma decisão, depende de você. Leia a Bíblia, ore, leia as mensagens e Deus se encarregará do resto. Fechando, não use da sua razão para ser soberbo, orgulhoso com alguém. Eu já ouvi uma frase, não me recordo quem disse, que faz muito sentido. Quem senta na mesa da razão, come com o diabo. Eu tenho razão, eu estou certo. O cristão não pode ter esse orgulho, essa soberba de querer bater no peito, de querer falar de determinadas maneiras com as pessoas porque tem razão. Eu tenho razão, estou certo, então posso fazer do jeito que eu quiser. Um cristão não age desta maneira. O pastor pregou sexta e na escola dominical. Se Davi usasse a razão com Saul, Davi tinha esquartejado Saul, não tinha sobrado nada, nem para contar a história. E ele tinha razões para aquilo. Deus entregou na mão de Davi, entregou o rei Saul na mão de Davi. Só que tem um detalhe, Deus sabia o que ele estava fazendo. Deus sabia que ali não estava um homem com coração humano qualquer, com coração cheio de razão. Não, ele me perseguiu, então eu vou fazer isso. Não, fez isso comigo, então eu vou fazer isso. Era um homem segundo o coração de Deus. E é isso que nós precisamos. Datã, Coré, Abirão. Às vezes, se a gente se colocar naquela situação, em determinado momento, parecia que eles tinham razão, pastor. Sair de casa para passar sede e fome no deserto, para perecer no deserto, por que não deixou lá? Aí senta na mesa da razão, chama o líder, chama o homem enviado por Deus, o profeta para aquele tempo, fala o que não deve falar, e as consequências aconteceram conforme temos na Bíblia. Nós temos que parar de usar a razão para sermos soberbos, para querermos crescer para cima das pessoas. O verdadeiro cristão, ele é humilde. E antes de tudo, amados irmãos, antes de tudo, antes da razão, de tudo, vem o quê? O amor. Antes de tudo vem o amor. 1 Coríntios capítulo 3 diz, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Paulo pregando diz, 1 Coríntios 3, 1 ao 10, falando sobre amor. Aleluia, graças a Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Aqui, 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. A caridade, o amor é sofredor, é benigno. A caridade, quando fala caridade, está falando do amor. Não é invejosa, a caridade não trata com leviandade. A caridade não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os interesses, não se irrita, não suspeita mal. E aí vai dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8, a caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é o em parte será aniquilado. Depois os irmãos leiam Colossenses capítulo 3, versículos 8 ao 15. Colossenses capítulo 3, versículos 8 ao 15. Se pudesse, nesse momento, assim, chamar a atenção dos irmãos para uma coisa, de tudo isso que foi dito, seria:
não podemos perder a nossa essência. As situações, as circunstâncias da vida podem fazer nós perdermos a nossa essência, não tratarmos as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, não sermos cristãos, não sermos como Cristo, porque é isso que muitas vezes acontece. Tome uma decisão. Existe um problema que você não está conseguindo vencer, já lutou, já está fazendo de tudo, dobre os seus joelhos. 2 joelhos dobrados valem mais do que 100 de soldados. Levante sua mão. Senhor Jesus, existe um propósito em tudo aquilo que o Senhor faz. Tudo, Senhor, nada acontece por acaso. Se eu estou aqui, se você está aqui, é por um propósito maior, é por um propósito de Deus. No seu coração, neste momento, creia de todo o seu coração que Jesus Cristo te liberta. Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo concede a você aquilo que você necessita. E com fé, com confiança, você vai glorificar a Deus, porque muitas coisas que eram feitas não serão mais feitas. O seu tempo será melhor aproveitado. Você vai ler a Bíblia, orar, ler a mensagem, não porque um pregador está aqui falando, mas porque Deus está no seu coração. O Espírito Santo está te falando. Leia a Bíblia, ore, e Deus te dará a vitória. Nós cremos isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, confirme essa palavra, Senhor. Amém. Graças a Deus.